A todos e a todas, sejam bem-vindos à aula de resolução de questões de história do Centro de Isoladas. Eu sou o professor Hudson. Temos novatos aqui na turma. Não vou fazer essa uma apresentaçãozinha, não, porque isso é muito quinta série. Pois é, lembra na quinta série, quando você chegava na nova na turma, fale um defeito, fale uma qualidade, você odiava de coração. Mas vamos lá, espero que todo mundo esteja me escutando, espero que esteja tudo ok, porque a gente vai iniciar novamente, a gente vai começar, aliás, né, essa nossa aula de resolução de questões. Pessoal, nossa aula de resolução de questões, ela vai ser, de certo modo, um pouquinho diferente do que a galera estava acostumada na época aí das questões de, de teoria. Nós ainda veremos teoria, não vamos deixar de ver teoria, não. Eu até vou mostrar para vocês basicamente o que a gente vai fazer nessas aulas. Vai ter a questão e vai ter uma explicação, vai ter uma questão, vai ter uma explicação. Sempre fazendo a ideia de tentar revisar o que a gente já viu ou que você já estudou e também voltar a esses assuntos e resolvendo questões. Então, a minha ideia é a cada aula resolver de 10 a 15 questões. Mas bora rochar, porque eu já expliquei isso na aula inaugural. Se você não estava na aula inaugural, fala, professor, me mostre a aula inaugural que está gravada. Tal como essa aula também está gravada, e espero que você faça essa visualização em breve, porque vai ficar muito legal. Então, vamos lá para a nossa aula. Qualquer coisa, se você não estiver vendo alguma coisa, se você não estiver vendo o slide ou não estiver me escutando, você dá um grito ou digita bem aí no chat que eu tento responder o mais rápido possível, ok? Então, aqui, vamos lá. Centro de Isolada, bonitinho. Esse aqui é minha logo, professor Luiz, para quem não me conhece. Quem não me conhece, quem ainda não me segue nas redes sociais, vai lá e siga @profhudson no Instagram e também no Twitter e também no Facebook e também nos lugares assim, vai estar sempre Prof. Hudson Araújo, você pode me procurar que você vai achar. Então vamos para a primeira questão que eu mandei para vocês lá no comecinho da manhã. Espero que vocês tenham dado uma lida, tenham assim pensado, tentado resolver. Por quê? Não importa. Ah, professor, já conheço a questão. Fica fácil? Fica. Se você conhecer a questão, obviamente fica. Mas você precisa se empenhar mais em respondê-la e tentar entendê-la. Lembrando que, para quem não sabe, eu vou ainda o que vai cair, eu vou colocar o que cai nas provas, qual é a referência de estudo que vocês precisam para a prova da federal, para a prova da estadual. A do Enem é um pouco maior, mas eu vou tentar colocar também para você, beleza? E se você for fazer alguma outra prova que não seja aqui do estado de Roraima, ou que não seja o Enem, ou só vou fazer do IFTO. Tem alguma coisa diferente, você me avisa, vou dar uma pesquisada, vou dar uma lida, vou ver como é que faz normalmente feitas as provas. Ah, eu estou tendo aluno agora de outros estados, não se preocupe, você também será atendido, ok? Então vamos lá. Primeira questão. O chamado Concílio de Trento, ocorrido entre as décadas de 1540 a 1560, teve como objetivo principal reafirmar os dogmas católicos. Tal objetivo partiu de uma necessidade no seio da Igreja Católica no que decorreu do impacto exercido. Beleza. Então, por que aconteceu o Concílio de Trento? A pergunta basicamente é essa. Você vai ter que lembrar aqui que o Concílio de Trento, todo esse contexto que esse concílio está inserido. O Concílio de Trento é muito famoso. A gente vai ver uma explicação daqui a pouco é ele. Eu queria saber, quem puder aí, quem já viu a questão, que já marcou, grita bem aí qual questão que vocês marcaram. Qual questão vocês marcaram? Ou então digita, por favor, que eu vou estar de olho, beleza? É muito importante esse feedback, porque se você errar, eu estou aqui para ajudar, beleza? Vamos fazer bem assim para agilizar o processo. Eu vou responder, a gente vai ver a questão correta, eu vou explicar essa questão correta, vou explicar para você, e aí você depois, se você quiser, professor, eu errei. Você pode me explicar novamente? E eu estou aqui para explicar, ok? Vamos lá então, para a questão. Ok, gente. A pergunta era basicamente por que ocorreu o Concílio de Trento. Então a gente vai entender essas pequenas etapas. Pelo pelagianismo, é errado, não tem nada a ver. O pelagianismo é um processo que começa ali pela própria igreja, então não tem nada a ver.
Pela Revolução Francesa, o Conselho de Trento, por causa da Revolução Francesa, aí você vai falar bem assim, professor, a Revolução Francesa não rompeu o Estado e a Igreja? A gente pode dizer que o Estado francês, pós-Revolução Francesa, é o primeiro Estado laico da história da humanidade. É a primeira vez que se forma um Estado laico. Hudson, hoje o Brasil é Estado laico? Hoje o Brasil é Estado laico. Começou tudo com a Revolução Francesa, esse rompimento entre Estado e religião. Religião cuida das suas coisas e o Estado cuida das suas coisas e está todo mundo feliz. Em tese, nosso Estado, o Brasil, é um Estado laico. Em tese, aí você tem discussõezinhas, né? Mas vamos lá. Pela Revolução Russa, a Rússia, ela é um Estado, na época que aconteceu a Revolução Russa, em 1917, ela era um Estado católico? Não era um Estado católico, não era um país católico. A religião professada pela Rússia na época da Revolução Russa é Igreja Ortodoxa Russa. Lembrando que a Revolução Francesa acontece no século XVIII, a Revolução Russa acontece no século XX, então não tem nada a ver, literalmente não tem nada a ver. Vamos lá. Pelas reformas protestantes, alguém sabe a data da reforma protestante? Então, primeiro, você precisa falar, caraca, reforma protestante, o que está relacionado? Reforma protestante aconteceu em 1517. Então, se em 1517 aconteceu a reforma protestante e o Concílio de Trento vai 1540, 1540 e 1560, provavelmente está relacionado. Mas existem outras coisas entre a reforma protestante, entre 1517 e 1540, que vai impulsionar isso daí. Então, pela Companhia de Jesus, é raro. A Companhia de Jesus é algo criado pelo Concílio de Trento. Então, a resposta correta só pode ser uma, pelas reformas protestantes. Mas, professor, o que é reforma protestante? Reforma protestante foi todo aquele processo criado por Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele questionava alguns pontos da igreja. Então, ele vai colocar lá na igreja de Wittenberg as 95 teses, criticando principalmente, e aí se liga, criticando principalmente a venda de indulgências e também, principalmente a venda de indulgências e a sacralidade papal. Eram duas questões que ele questionava, que ele se agarrava. Foi tão forte esses questionamentos que primeiro tentá-lo. Ele foi convocado para várias reuniões para tentar o quê? Obrigá-lo a falar, beleza, gente, eu tô errado, desculpa aí, foi mal. Não, não deu certo. Ele se apegou aos ideais renascentistas e falou: eu não vou negar a minha própria consciência, a minha razão. Se isso não é características, elementos de renascimento, a gente não pode. O que é? Né? Então, obviamente, está inserido. E aí começa esse processo desse rompimento. Beleza. Aí você tem a Lutero em 1517, em 1533, o imperador Carlos V, que era imperador do Império Sacro Germânico, vai aceitar o luteranismo, vai aceitar o protestantismo, e aí depois, em 1540, a igreja vai perceber que não teria mais como barrar essas novas religiões, e ela vai querer romper, ela vai querer tentar barrar com uma reforma. E aí vai acontecer a chamada contra-reforma. A igreja vai se reformar, a igreja católica vai se reformar para tentar impedir com que esse cisma aconteça de forma drástica. Lembrando que isso aconteceu na Alemanha. A igreja na Alemanha, a igreja católica alemã era bastante diferente do que a igreja perto de Roma, porque a igreja perto de Roma era mais perto, o poder de Roma era maior. Longe igual a Alemanha, meu irmão, era difícil. E aí você tem também, dentro desse processo, você tem inserido várias coisas, como, por exemplo, expansão marítima. Beleza? Vamos entender um pouquinho mais do Concílio de Trento? Vou mostrar para vocês. Principais causas da reforma luterana. Vamos lá. Primeiramente, Lutero era contra a venda de indulgências praticada pela Igreja Católica. De acordo com esta prática, bastava pagar a Igreja para se livrar dos pecados. A venda de indulgências foi um recurso usado para angariar fundos para a construção da Basílica de São Pedro, que inclusive é uma das maiores igrejas da história da humanidade. Beleza? A maior igreja cristã. Ela fica lá no Vaticano, a Basílica de São Pedro, ela é literalmente gigante. Para conseguir dinheiro, o Papa Leão X, que começou esse processo, ele começa a chamar da venda de indulgências. O que é venda de indulgências? É vender pedaços do céu, é vender milagres, é vender perdão de pecado. Qual, por exemplo, se você fosse lá do ano 1000, vamos lá, sou do ano 1000, eu pequei. O que eles faziam? Manda você para
para as chamadas cruzadas. A gente está falando de século XVI, não tinha mais essas cruzadas, o mundo estava basicamente pacífico, digamos assim. Além de o mundo estar mais pacífico, a galera está ganhando muito dinheiro, porque a gente está em processo de expansão marítima, a burguesia está ganhando cada vez mais dinheiro. Essa mesma burguesia que a igreja criticava está ganhando dinheiro. E ela precisava construir, precisava não. Leão V, ele estava iniciando os seus processos de construção da Basílica. O que ele vai fazer? Vai começar a vender indulgências. Lutero percebeu que isso era errado, não queria. Ele também criticava a centralização de poder na mão do Papa, assim como a centralização de terras. O Papa era o cara mais poderoso do mundo no século XVI, e se tinha um dogma da igreja, e até hoje existe esse dogma da igreja católica, que o papado é uma instituição criada por próprio Cristo. Lá quando Cristo falou, olha Pedro, sobre ti erguerei minha igreja e tudo mais, os cristãos católicos acreditam que o Papa, ele é descendente. O primeiro Papa foi Pedro e depois vieram os outros Papas. O próprio Lutero negava isso e falava que o Papa, ele é um ser pecador, completamente normal, como todos os outros, que ele não poderia concentrar tanto o poder nas suas mãos. Terceiro, descontentamento com a nobreza alemã com o poder político da Igreja Católica. A nobreza alemã era muito apoiada pela Igreja Católica e a Igreja Católica apoiava muito a nobreza alemã, que explorava cada vez mais, principalmente da galera mais pobre. Então, Lutero, ele começa a questionar. Lembrando, pessoal, Lutero não era um vagabundo qualquer não era um padrezinho raleco, não. Ele era simplesmente doutor em teologia. O cara era muito esperto. Último ponto, crise institucional e moral pela qual passava a Igreja Católica naquele momento. É aquela parada, né? A Igreja Católica estava cada vez mais poderosa, mais rica, condenava a burguesia, mas praticava usura também. Então, a gente pode falar que Lutero observou tudo isso e achou errado. E é muito interessante que a gente observa. Hudson, foi a primeira vez que alguém questionou a igreja? É errado. A igreja sempre foi questionada. A grande diferença é que esses questionadores não encontravam quem os apoiasse. Então, a grande diferença de Lutero em pleno século XVI é o contexto que ele está inserido. Primeiramente, Renascimento, que é um contexto racional, as pessoas estão tentando praticar mais racionalidade. E outra coisa, Lutero e todas as outras igrejas protestantes serão apoiados por essa burguesia que não via na Igreja Católica essa proteção, ok? Passando para frente. Então, vamos lá. Princípios da doutrina luterana rapidamente. Salvação somente pela fé, então só a fé te salva. Esse não era um pensamento da igreja até aquele momento, porque a igreja acreditava que só existe salvação dentro da igreja. Lutero era diferente. Salvação somente pela graça. O que é essa graça? Somente por Deus. Somente Deus dá a salvação. No caso da igreja católica, o padre, o bispo e o papa poderia dar remissão dos pecados, que é o perdão dos pecados, por aquela passagem bíblica. Tudo que prega, tudo que fizeres no céu, fizeres na terra, tudo que ligares na terra será ligado no céu, uma coisa assim. Presença da verdade somente na Bíblia, o chamado três solas em latim. Então, para Lutero, somente a Bíblia era a fonte de verdade, era a fonte de ensinamento. Isso quer dizer que a igreja, ele era contra a igreja, porque a igreja ela busca outras fontes de conhecimento também. Extinção do clero regular, que é a ordem religiosa. Ele era contra ordens religiosas, ele era contra grupos religiosos seletos e tudo mais. Sacerdócio universal dos cristãos, sem padres ou intermediários, enfatizando o contato direto com Deus. Para Lutero, você não precisa de pastor, você não precisava de ninguém, você poderia praticar sua fé literalmente sozinho e você tinha uma ligação direta com Deus sem precisar de intermediários. Lembrando que a igreja falava que ela era intermediária. Eliminação das tradições rituais de cultos religiosos. A igreja até então, a 1530, era uma instituição de 1.200 anos, meu povo. É óbvio que ela tinha tradições, ela tinha ritos considerados religiosos, ritos reais, que não era, literalmente, estava na Bíblia. Então, era por causa de tradição, ok? Então, ele era contra isso. Fim do celibato, proibição de casamento por padres. Lembrando que a Igreja Católica, até hoje, ela pratica o celibatário de padre, as pessoas. Padres, mulheres, presos, todo mundo pratica celibato, quem se entrega, quem vive para a igreja. O próprio Lutero era contra disso. Proibição do uso de imagens na igreja, era uma outra crítica que ele fazia, por causa que a igreja praticava esse culto até hoje, tem a tradição de imagens. Mesmo que a gente tenha uma doutrina diferente, os próprios católicos falam que eles não cultuam imagem. A imagem serve apenas para representar. Mas para Lutero existia uma adoração e ele era contra essas imagens. Uso do alemão nos cultos religiosos. Lembrando que a missa na época era rezada totalmente em latim.
E latim, em 1530, já era uma língua morta, minha gente. Então, Lutero achava errado isso, porque as pessoas não entendiam, porque as pessoas, de acordo com a visão dele, as pessoas apenas repetiam palavras que nem mesmo poderiam entender. Lembrando que a missa na época era cantada e tudo, lá, 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 lá. Então a pessoa apenas, amém, tá ligado? E ele começa a criticar que as pessoas pudessem participar. O que ele mantém da Igreja Católica? A Santa Ceia e o batismo, os únicos sacramentos válidos. O resto para ele não valia nada. Então, Santa Ceia e o batismo seriam os únicos sacramentos permitidos dentro do luteranismo. Vamos lá, ok? Então, entenderam o que é Concílio de Trento, entenderam o que é o luteranismo, o que é as reformas protestantes, porque isso é um assunto que é costume cair nas provas de vestibular. Então, você tem que ficar atento, ok? Vamos rochar. Vamos lá para a pergunta número 2. Eu espero que você já tenha lido, então vai ter que entender um pouquinho mais. No contexto de diversos conflitos religiosos que eclodiram na Europa ao longo do século XVI, identificamos a convocação pela Igreja Católica a partir de 1545 do Concílio de Trento. Dentre essas determinações, destacamos corretamente. Então, o que é, novamente, uma pergunta sobre o Concílio de Trento? Normalmente, as perguntas que caem no vestibular sobre as reformas protestantes, normalmente seguem duas linhas. Sobre as 95 teses e sobre a Reforma Protestante, que são dois pontos principais. O 95 teses dá o início à Reforma Protestante e a Contra-Reforma é a resposta da Igreja Católica, como maior instituição de poder, a responder essas perguntas, a responder esses novos pensamentos, ok? Então, vamos lá. A. Reconhecimento da autoridade política teológica da Igreja Anglicana frente ao papado, encerrando os conflitos provocados na Inglaterra devido à luta de Henrique VIII contra o Vaticano. Será que o Concílio de Trento foi para tentar impedir, para tentar dar uma resposta, dar uma resposta política e teológica para a Igreja Anglicana? Será? Fim do clero regular como solução para conter os abusos cometidos pela Igreja, tais como a venda de indulgências e sacramentos? O Concílio de Trento determinou isso? O Concílio de Trento oficializou a doutrina calvinista que admitiu o lucro comercial como uma dádiva divina e não mais como pecado usuário como um novo dogma católico. Lembrando que a Reforma Protestante deu início a 3 religiões protestantes muito fortes: o anglicanismo, calvinismo e o luteranismo. O luteranismo vem diretamente de Lutero. Calvinismo vem de João Calvino, a qual criou a chamada teologia do trabalho, que o trabalho dignificava o homem. Essa parada que a gente fala muito, o trabalho dignifica o homem, isso é uma coisa de calvinistas, beleza? Ok? E o anglicanismo, que é uma religião estatal da Inglaterra até hoje. Então, você tem qual? Você tem os 3. Será que aí o Concílio de Trento vai oficializar o calvinismo? Vai oficializar uma submissão da Igreja Católica aos impérios laicos e a validade do livre interpretação da Bíblia? Era uma outra coisa defendida por Lutero? Não, né? Reafirmar a hierarquia eclesiástica católica e reativação do Tribunal de Santo Ofício de Inquisição? Será? Então, a gente tem aí opções. Quais opções que normalmente você teria que ficar em dúvida? A e a E, que são as únicas válidas. Por que a B não? O fim do clero regular e solução de conter abusos cometidos pela igreja, tal como a venda de indulgências e sacramentos. A igreja ela não vai questionar isso no Concílio de Trento. Vai questionar isso posteriormente que vai acabar isso. Mas até o Concílio de Trento isso não vai ser questionado. C. Por que não a C? Porque ela jamais aceitaria uma outra doutrina. Ela jamais aceitaria. Então, tira, né? A D. Submissão da Igreja Católica aos Estados Imperiais jamais permitiria isso, porque isso era minar os poderes políticos da Igreja. A poderia até ser, porque você está tentando ali encerrar conflitos com o poder estatal. Sabe qual é o problema disso? É o reconhecimento da teologia da Igreja Anglicana, que a Igreja jamais poderia fazer isso. A Igreja jamais iria fazer isso, porque a gente está falando de uma instituição de mais de 1.200 anos, né, minha gente? Não, mas faria isso. Então, só sobraria a reafirmar a hierarquia eclesiástica católica, ou seja, ela reafirma que existe o Papa, que existe os arcebispos, que existe o bispo, que existe o padre, que a hierarquia é essa, ninguém mexe. É essa, até hoje ninguém vai mexer. Ela reafirma isso. E ela vai reativar o Tribunal do Santo Ofício. A gente poderia falar reativar, mas eu faço uma crítica muito nessa questão de reativar, porque ela nunca acabou, principalmente na Espanha, que ainda mantinha. Só que quando se pensa em reativar o Santo Ofício, o que era? Era reafirmar
era falar, olha, vamos utilizar o Santo Ofício também para isso. Ou seja, muitas pessoas serão queimadas vivas, serão mortas, serão presas por causa de protestantismo, ok? Suas principais decisões dentro do concílio, quais foram as principais decisões? Eu vou ler rapidamente esse texto, porque a gente vai entender as principais decisões desse concílio de Trento. Lembrando, minha gente, deixa eu falar para vocês, esse slide, eu vou utilizar o mesmo sistema das aulas de teoria. Você vai ter acesso a esse slide e você pode pegar e lê-lo e fazer anotações a partir disso, ok? Vamos lá. Quais são as principais decisões do concílio? Lembrando que o concílio ele vai durar cerca de 15 anos, vai ser dividido em 3 partes, ele vai ser interrompido algumas vezes por causa de brigas, por causa de questões políticas, por causa de questões religiosas, mas ele vai voltar e vai reafirmar tudo isso. Mas o que o concílio fez? Condenar a venda de indulgências, conforme Lutero, já combater a igreja admitir o seu erro. Então, primeiro ponto, ela vai falar assim, beleza, a venda de indulgência não é legal. Só que ela não vai negar, ela não vai acabar, ela vai diminuir, ela vai começando a diminuir por pouquinho em pouquinho. Condenou a intervenção dos príncipes nos negócios das igrejas, ou seja, ela vai condenar aquela burguesia alemã que ficava se metendo nas coisas da igreja. Ela falou, não, gente, isso não é legal. Condenou a doutrina protestante de justificação apenas pela fé e reafirmou a salvação e pela fé e também pelas obras. Então ela vai condenar os pensamentos da doutrina protestante que justificava a salvação apenas pela fé e vai falar que vai colocar que a salvação é pela fé e pelas obras, ok? Olha a diferença, ok? Então ela vai tirar, falar não, a salvação não é só pela igreja, mas você tem que ter obras e ter fé. A fé sem obras ela é vazia. Vocês já escutaram isso, né? Que a missa deve ser ressaltada em sua importância na liturgia. Então, o que ele está falando? O que o Conselho de Trento falou? Que a missa ela tem que estar baseada dentro da leitura da Bíblia. O ponto mais alto da missa seria a Bíblia, a leitura da Bíblia. Ainda confirmou culto aos santos, ainda se mantém esse culto aos santos como algo doutrinário da igreja. A Virgem Maria e as relíquias. A Virgem Maria ainda em Concílio de Trento reafirma o papel da Virgem Maria dentro dos cultos religiosos católicos e as chamadas relíquias. O que são relíquias? Por exemplo, um pedaço da cruz de Cristo, do espinho de Cristo, um pedaço de pano de fulano, um pedaço de pano de... Essas coisas, objetos sagrados da igreja, são as chamadas relíquias. Reativou o Tribunal de Santo Ofício, ou chamada Inquisição, para tentar combater esses protestantes, reafirma a doutrina da infabilidade papal, ou seja, o Papa ele não erra, ele não pode errar, ele não costuma errar, se liga, ele reafirma o chamado pecado original, que é o pecado cometido por Eva, coisa que era negado por alguns protestantes, da existência do purgatório, coisa que era negada por Lutero. O purgatório é assim, tipo assim, um limbo entre o inferno e o céu, onde você ia para você se limpar dos seus pecados. Então, ela vai manter esse purgatório. Ela também vai manter os 7 sacramentos, que é batismo, confirmação, crisma, confissão, eucaristia ou comunhão, matrimônio, ordem e extrema-unção. Ela vai reafirmar esses sacramentos. Confirmou a indissolubilidade do casamento, isso aí ficou para Henrique VIII mesmo. O Henrique VIII ele vai romper com a Igreja Católica por causa que queria se separar da Catarina de Aragão e para se casar com a Ana Bolena, né? Ele vai tentar romper, ele vai fazer isso e aí ele vai se lascar, porque a Igreja Católica falou que não. Casamento é para a vida toda. Até hoje a igreja pensa dessa forma. Mas proibiu para alguns membros, o membro do clero, o celibato clerical. E ele vai proibir o casamento para o clero. Vai reafirmar isso. E criou seminários para formar seus sacerdotes. Até então, o padre ele poderia ser ordenado sem instrução. Com isso, o padre precisa estudar, durante alguns anos. Hoje em dia, o padre estuda, se não me engano, 7 anos para se tornar padre. Se não me engano, são 3 anos de filosofia e 4 anos de teologia. Também estabeleceu decretos e metas para a unidade católica, fortalecendo sua hierarquia. Então, esses decretos e metas era, por exemplo, parar de vender indulgências, era fazer essas coisas. Então, eles vão passar. Ou seja, a gente pode ver que ele aceitou algumas críticas de Lutero, do outro lado, ele reforçou
o que Lutero criticava e não abriu mão de alguns dogmas. Hoje, pessoal, a Igreja Católica, ela é antes e depois de Lutero. É uma diferença muito grande. O Papa hoje fala que é melhor você ser ateu do que ficar fuxicando da vida alheia. Olha aí, é melhor você ser ateu do que ser um católico ruim. Então, isso era impensado nessa época. Então, só você olhar o Papa hoje, você vai ver a grande diferença da Igreja Católica comparado a que era com Lutero. Mas, graças a isso, é Lutero, que senão seria a mesma coisa até hoje. Coloquei esse meme aqui para fazer brincadeirinha com vocês. Você tem algum preconceito? E aí, a rainha da Inglaterra, a primeira rainha da Inglaterra, chamada Maria I, carinhosamente chamada pelos protestantes de Maria Sanguinária, eu fiz essa brincadeira que ela fala contra crente. Por quê? Porque Maria I foi uma rainha católica da igreja, ela rompe com o anglicanismo, restaura o catolicismo, ela proíbe o protestantismo, ela caça protestantes e manda para a Inquisição vários protestantes, porque ela odiava protestante. Ela se tornou um grande símbolo da igreja na luta contra o protestantismo. Ela é chamada de Maria I, a Sanguinária. É dela que surgiu aquela bebida chamada Blood Mary. Beleza? Só uma brincadeirazinha bem aí, porque isso pode ser falado. Porque envolve anglicanismo, envolve a reforma protestante, porque a reforma protestante, a contra-reforma também vai estreitar laços com esses poderes reais para tentar impedir o cristianismo, esse protestantismo. Lembrando que, por exemplo, dentro do Brasil era proibido entrar protestante. Ok? Vamos para a pergunta número 3. Gente, já passou quanto tempo de aula? 32 minutos. Vamos rochar, né, meu povo? Vamos rochar porque a gente precisa rochar. Vamos lá, então. Pergunta número 3. Mas não se preocupe, se não der tempo, se chegar a 8 horas, não terminei as questões, a gente passa para a próxima. E eu me organizo para essas próximas. Não se preocupe que vai até 8 horas. Porque eu sei que vocês têm coisa para fazer. Leia esse trecho. Leia esse trecho em que faz referência à construção do mundo moderno. Então, a gente está falando de mundo moderno, esse período depois da Idade Média. Os modernos são os primeiros a demonstrar que o conhecimento verdadeiro só pode nascer do trabalho interior realizado pela razão. Graças ao seu trabalho e esforço, sem aceitar dogmas religiosos, preconceitos sociais, censuras políticas e os dados imediatos fornecidos pelos sentidos. Esse texto da Mariana Chauí é de Primeira Filosofia. A leitura do texto nos permite identificar características do Renascimento. A cenário alternativo que contém essas características. Você lembra quais são as características do Renascimento? Você precisa lembrá-los para colocar aqui. Vamos lá entender algum? Então, a cenário alternativa que contém essas características. Ou seja, as características que está relacionada ao texto, ok? Por isso que você pode ter errado nessa questão. Ao texto. Nova postura em relação ao conhecimento, a qual transforma o modo de entendimento do mundo e do próprio homem. Ruptura com as concepções antropocêntricas, a qual modificava as relações hierárquicas senhoriais. Ruptura com o mundo antigo, a qual caracteriza o distanciamento do homem face a diversos momentos religiosos. Adaptação do pensamento contemplativo, as quais reafirma a primazia do conhecimento da natureza em relação ao homem. Obviamente, pessoal, o texto fazendo total relação a nova postura com relação ao conhecimento. Aí ela começa o texto falando de conhecimento verdadeiro a partir da razão. Ou seja, qual transforma o homem do entendimento do homem, do mundo e do próprio homem. É graças ao conhecimento que o homem olha para si mesmo e olha ao seu redor. Essa é uma característica do Renascimento. Por que não ruptura a concepção antropológica? Ela não vai romper, ela vai afirmar as concepções antropocêntricas. Porque antes era teocentrismo. Com o Renascimento, passa a ser antropocentrismo, o homem no centro das coisas. Por que ela não vai romper com o mundo antigo? Porque o Renascimento vai buscar na antiguidade os seus conhecimentos. Vai buscar lá na Grécia, vai buscar na Roma, vai buscar no Egito, todos esses conhecimentos antigos para empregar nesse mundo moderno. Adaptações do pensamento contemplativo? Não. Eles não vão contemplar. Contemplar é o quê? Ficar olhando. Não, eles vão contemplar, eles vão buscar conhecimento. Ela fala exatamente, o texto fala disso, ok? As características do Renascimento, rapidamente, para vocês lembrarem quais que são todas elas lá no século XV. Quais que são elas? Vamos lá, falando. Humanismo, antropocentrismo, individualismo,
universalismo, racionalismo, o cientificismo e valorização da antiguidade clássica. Humanismo. O homem, ele é capaz de modificar tudo no seu destino. Não é Deus que manda, não é Deus que te faz ser. Você é capaz de modificar. Esse entendimento do ser humano. O humanismo vai tentar entender o ser humano. O que é antropocentrismo? O homem no centro das coisas. É o homem que modifica, é o homem que vai lá e faz. O homem que fala no geral, beleza? O que é individualismo? Entender o seu próprio ser. Vocês lembram o que Lutero falou? Eu não posso ir contra o meu conhecimento, eu não posso ir contra a minha consciência. Isso é individualismo. Porque dentro do mundo medieval não existia o individualismo, é coletivismo. É coletivismo. É coletivismo. E dentro do Renascimento é individualismo. Universalismo. O homem ele busca entender tudo do universo. Então, se você pegar, cara, Da Vinci, ele era historiador, ele era pintor, ele era escritor, ele era tudo de abacate, tá ligado? Ele era tudo, né? Tipo o professor Hudson que só entendia de história, não. Cara, era tudo. Então, tipo, o cara, ele era historiador, mas ele era matemático também. Coisa que, na minha opinião, é impossível, mas os caras eram. Então, fazer o quê, né? Racionalismo, a razão como sendo das coisas. Cientificismo, é aquela aristotélica, né? Tentar entender, tentar buscar. E a valorização da antiguidade clássica, que é tentar entender por gente grego e Roma. Vamos pegar a questão número 4. Depois de entenderam, pessoal? Lembrando que qualquer duvidazinha você pode mandar aí no chat, beleza? E eu tento responder ela com a melhor questão. Beleza. Valesca, a questão número 2. Qual que é, né? Que tu perguntou aí, mulher. Deixa eu só voltar aqui rapidão para te mostrar. A questão número 2 é a E, beleza? Reafirmar a hierarquia eclesiástica católica e reativação do Tribunal do Santo Ofício. Então, marca bem aí a E. Vamos lá, então? Número 4, podemos ir? Vamos lá. Número 4. Depois de longas invertidas, convenci-me por fim de que o Sol é uma estrela fixa rodeada de planetas que giram em volta dela e de que ela é o centro e a chama. Que além dos planetas principais, há outros de segunda ordem que circulam primeiro como satélites ao redor dos planetas principais e com esse ao redor do Sol. Não duvido de que os matemáticos sejam, na minha opinião, se quiserem dar-lhe o trabalho de tomar conhecimento, não superficialmente, mas de uma maneira aprofundada, das demonstrações que darei nesta obra. Se alguns homens ligeiros e ignorantes quiserem cometer contra mim o abuso de invocar alguns passos da Escritura Sagrada, ou seja, a Bíblia, e que torçam o sentido, desprezarei os seus ataques. As verdades matemáticas não devem ser julgadas senão por matemáticos. Quem falou isso foi ninguém nada menos que Copérnico. Fadão. Vamos ver outro? Aqueles que se entregam à prática sem ciência, como o navegador que embarca em um navio sem leme nem bússola, sempre a prática deve fundamentar-se em uma boa teoria. Antes de fazer, em um caso, uma regra geral, experimente-o 2 ou 3 vezes e verifique se as experiências produzem os mesmos efeitos. Nenhuma investigação humana pode se considerar verdadeira ciência se não passa por demonstrações matemáticas. Quem falou isso foi ninguém, nada mais, ninguém menos do que Leonardo da Vinci. O aspecto a ser ressaltado em ambos os textos para exemplificar o racionalismo moderno é o quê? Os dois textos estão falando de racionalismo. O que eles estão querendo mostrar com esses dois textos? A fé como guia da descoberta. Os dois textos estão criticando. Olha o que Davi se fala. Aqueles que se entregam à prática da sem ciência são como navegadores em barquinhos sem leme. Ou seja, o que ele está falando? Aqueles que se pautam apenas pela fé são jogados a leme, são jogados a um nada. Precisa ter razão. O senso crítico para se chegar a Deus, eles estão falando em concepções religiosas? Não estão falando de concepções religiosas. A limitação pela ciência da Bíblia, princípios bíblicos, olha o que o Copérnico falou. Se alguns ligeiros ignorantes quiserem cometer contra mim o abuso de invocar alguns passos da Escritura Sagrada, desprezarei os seus ataques. Olha aí. Então, não tem nada a ver com questões bíblicas. A importância da experiência e da observação, tcharam! É exatamente isso. Vamos lá ver se eu estou certo? Estou sim. A importância da experiência e da observação. Graças à experiência e observação, a tentar testar
O lance da ciência é esse, tentar testar. Por que, por exemplo, a gente tem uma coisa que a galera não sabe, tá ligado? Não sabe, e é isso que isso surgiu lá com Aristóteles, vai ser reforçado no Renascimento. Por exemplo, a vacina do coronavírus. A gente tá vendo a terceira fase de teste, primeira fase de teste. Tem várias vacinas aí passando por testes. Primeiro, testes em animais, depois testes em pequenos grupos de humanos, depois testes em grande quantidade de humanos, porque é isso. Ciência não se faz de um dia para outro. Ciência demora, velho. Demora. Você tem que testar, até chegar à perfeição, até entender o que acontece com aquilo. Por isso que a gente está passando por todas as fases dessa vacina. O princípio da autoridade e da tradição, nada. Não está falando de tradição, está falando de pesquisar. Mesmo que eles evoquem essa tradição aristotélica de fazer pesquisa. Vamos lá? Então, a gente poderia muito bem dizer que eles estão evocando dentro desse texto dois conceitos, racionalismo e cientificismo. São dois conceitos que estão sendo puxados. Então, racionalismo, ele é escrito do Renascimento, o racionalismo foi a que mais valorizou a razão humana, colocando a razão com a base do conhecimento. Isso é racionalismo. O que é cientificismo? Entre as características do Renascimento está o reconhecimento de colocar a ciência em posição de superioridade com as demais formas de compreensão humana. No entanto, a pretensão de defender o cientificismo não é de colocar a teoria como doutrina, que defende a aplicação da ciência em todos os níveis, mas desenvolver a percepção de que ela é a melhor opção para desvendar o mundo e descobrir inovações tecnológicas. O que é isso? Ele não está colocando que todo mundo tem que ser ateu. O Renascimento ele não prega o ateísmo, ele prega a razão. Então, por exemplo, estou doente, o que eu faço? Eu vou lá, tomo um remédio, mas também faço minha oraçãozinha, ok? Basicamente isso. Você toma remédio, isso é ciência, mas você também pede oração, você vai pedir suas orações para que você seja curado. Isso é prática renascentista, você coloca primeiramente na frente a razão, mas também sem abrir mão da sua fé. E aí, Galileu explicando que a Terra não é o centro do universo e a igreja já prontinha para tacar fogo nele. A gente tem que lembrar que, infelizmente, Galileu, Copérnico, Da Vinci, todos eles foram presos e torturados pela Santa Inquisição. Galileu mesmo teve que foi morto na fogueira depois de tentar explicar que a Terra era o centro do universo, que a Terra não era o centro do universo, que na verdade o centro do universo não existia centro do universo e que nós, na verdade, nós estávamos no sistema solar e que tudo isso a gente girava em torno do Sol, não o Sol girava em torno da Terra. Isso deu um bafafá da porra e todo mundo começou a criticar, a igreja começou a criticar e tacou fogo no Galileu. Vamos lá, questão número 5. Em relação às causas da Primeira Guerra Mundial, é correto afirmar? Pá! Então, você já sabe que está falando de Primeira Guerra Mundial, você tem que voltar e tudo, lembra o que é isso e vamos responder essa questão. A incapacidade dos Estados liberais em solucionar a crise econômica do século XIX coloca em xeque toda a estrutura do sistema capitalista. A instabilidade política e social das nações europeias impulsionou as disputas coloniais e o conflito entre as potências. Olha aí. Então, será que essas são as causas da Primeira Guerra Mundial? Será? A desigualdade de desenvolvimento das nações capitalísticas europeias acentuou a rivalidade imperialista. A disputa colonial, marcada por um nacionalismo agressivo e pela corrida armamentista, expandiu os pontos de atrito entre as potências. Então você tem que lembrar, será que está falando de todas? Vamos ali, vamos agilizar o processo que a gente já está com um pouquinho de tempo corrido. A questão correta é a B. A desigualdade desenvolvida das nações capitalistas acentuou a rivalidade europeia e a disputa colonial. Vou explicar a porquê que não as outras. A incapacidade dos Estados liberais em solucionar a crise econômica do século XIX colocou em xeque a estrutura capitalista. Não existia Estado liberal na época. O que é o liberalismo? É o Estado fraco e a economia andando livremente. Não existia isso no começo do século XIX, pessoal. No começo do século XIX é muito pelo contrário. Era o Estado controlava a economia o máximo possível. Então, não é bem essa forma. A instabilidade política e social das nações europeias não impulsionou isso. É muito pelo contrário. Esse nacionalismo forte que eles tinham era estruturas estatais muito poderosas. Por que não nasceu? O sucesso da política de apaziguamento do sistema de alianças equilibrou o sistema de forças entre as nações europeias, acirrando as lutas de conquista da colônia na África e na Ásia. Errado. Na verdade, essas políticas de aliança é uma das causas da Primeira Guerra Mundial. São as políticas de aliança. E aí você tem a Tríplice Entente
e a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança, que são os dois grupos rivais da Primeira Guerra Mundial, eles são alianças que foram feitas para se fortalecer junto e para se proteger, ou seja, para entrar numa guerra. O expansionismo da Áustria, a invasão da Polônia pelas tropas alemãs, assustaram a Inglaterra e a França, que reagiram com a agressão, declarando guerra ao inimigo. Errado também. Não teve. A Áustria era expansionista, como todos os países europeus na época, principalmente as grandes potências, e não foi culpa da Áustria. Na verdade, foi culpa da Alemanha. E a invasão da Polônia, não. Na verdade, a Alemanha queria territórios tanto na Ásia quanto na África. O desequilíbrio entre a produção e consumo incentivou a conquista de novos mercados, produtores e de matéria-prima e consumidores de bens de produção, reativando as rivalidades entre os países europeus e da América do Norte. Não tinha esse desequilíbrio entre a produção e consumo, não existia esse desequilíbrio. Na verdade, você tinha países industrializados querendo aumentar seu mercado consumidor. Ok? Então, por quê? Vamos lá. Então, a pergunta correta é: a desigualdade de desenvolvimento das nações capitalistas europeias acentuou a riqueza imperialista. Tinha países que eram mais ricos do que países que tinham desenvolvido. Então, você tem, no topo desse país, você tem a Inglaterra, o primeiro país a se industrializar, a grande potência econômica. Qual foi o segundo país a industrializar? A Bélgica. A Bélgica tinha um poder gigante. Aí você tem a França, você tem a Áustria, você tem a Holanda, você tem a Alemanha, você tem Portugal e tem Espanha. São países industrializados e aí você tem o Império Austro-Húngaro, obviamente, a Itália e tudo mais. Mas você tem, dentro desses países, algumas pessoas que se industrializaram tardiamente. São eles, Inglaterra, Império Austro-Húngaro e Itália. Eles se industrializaram um pouquinho antes da invasão da África pelos europeus para essa expansão. Então eles ficaram com poucas colônias, revoltados, querendo mais colônias, querendo controlar a região dos Balcãs, eles vão criar a Primeira Guerra Mundial. Então a Primeira Guerra Mundial é travada apenas para aumentar seu poder econômico, ok? Então, qual é o ponto crucial dessa questão? Validade imperialista. A gente chama esse processo que é a causa da Primeira Guerra Mundial, de imperialismo. O que é imperialismo? Vamos lá. Para se compreender a Primeira Guerra Mundial, é necessário saber, desde a segunda metade do século XIX, nações europeias como França, Alemanha, Inglaterra, Rússia e Itália, assim como outros países fora do continente europeu, como Estados Unidos e Japão, tinha projetos imperialistas. Mas o que é isso? O que é imperialismo? Então, o principal motivo para a Primeira Guerra Mundial é imperialismo. Não é o único, é o principal. Então, você precisa entender esses conceitos. Qual a base? O que é o imperialismo? Como dessas nações procurava expandir seus domínios territoriais e estabelecer zonas de influência em determinadas regiões. É muito interessante a gente lembrar que imperialismo é uma coisa, colonialismo lá do século XVI é outra coisa. Quando os europeus chegavam na América, eles pegavam essa terra para eles. Era território deles. O imperialismo vai agir de forma diferente. Ele vai agir como zona de influência. Eles vão influenciar a política, influenciar a economia e tudo mais, vai estreitar laços. Mas eles não vão, na maioria das vezes, destituir o poder estabelecido. Eles vão controlar esse poder, controlar quem favorece eles, mas não vai destituir. Vamos lá. O Império Britânico, por exemplo, colonizou nesse período parte do sul da África, de todo o território indiano e na Ásia. Outras nações como Itália, Bélgica e França tinham grandes porções de terra no continente africano. Os Estados Unidos procuravam estabelecer uma hegemonia no continente americano por meio da doutrina Monroe e etc. O que lembra da doutrina Monroe? Os Estados Unidos praticavam o imperialismo na América, através da doutrina Monroe, que é América para os americanos. Ou seja, e aí você poderia entender. Porque quando você escuta América para os americanos, você fala, eu sou americano. Nossa, que legal. Então, os Estados Unidos estão defendendo que eu governe sozinho. Só que a gente tem que lembrar como os estadunidenses se auto-intitulam, americanos. Então, quando eles falavam América para os americanos, é América para eles, de instituição deles. Então, por isso, eles vão praticar a chamada política do Big Stick. A política do Big Stick é ou você aceita a minha dominação ou eu meto o porrete em vocês, ou invado o seu território. Ele fez isso com Porto Rico, fez isso com Cuba, fez isso com México, fez isso com o Panamá e o Jabaquara. Vamos lá, então? Pergunta número 6.
também sobre a Primeira Guerra Mundial. A Grande Guerra de 1914 foi uma consequência da remobilização contemporânea dos ancient regimes da Europa. Embora perdendo terreno para as forças do capitalismo industrial, as forças do antigo regime ainda estavam suficientemente dispostas e poderosas para resistir e retardar o curso da história, se necessário, recorrendo à violência. A Grande Guerra foi antes da expressão decadência, a queda da antiga ordem, lutando para prolongar sua vida, que do explosivo crescimento do capitalismo industrial, resolvido a impor a sua primazia. Por toda a Europa do século XVII, as pressões de uma guerra prolongada, afinal, abalaram e romperam os alicerces da velha ordem entrincheirada, que havia sido incubadora. Mesmo assim, à exceção da Rússia, onde se demorou o antigo regime mais obstinado e tradicional após 1819, as forças permaneciam se recobram o suficiente para agravar a crise geral na Europa, promover o fascismo e contribuir para a retomada de guerra de 1939. Esse é de maio, gente. Esse livro, A Persistência do Antigo Regime, é muito interessante, ele é muito bom e ele dá uma explicação muito boa do início. Então ele está fazendo uma crítica também aos pensamentos de que o imperialismo modela tudo. Ele explicou por que ocorreu a Primeira Guerra Mundial. De acordo com o texto, é correto afirmar que a Primeira Guerra Mundial teria sido resultado dos conflitos entre as forças da antiga ordem feudal e da nova ordem socialista, especialmente depois do triunfo da Revolução Russa? Errado, né, gente? Porque a Revolução Russa ocorre concomitantemente né? Concorre concomitantemente à Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial começa em 1914, 1917, a Rússia sai para fazer sua revolução. B. Resultou do confronto entre as forças de permanência e as forças de mudança, isto é, do escravismo decadente do capitalismo em exceção? Não. Não falou de escravismo dentro do texto. Falou de um capitalismo. É o confronto entre capitalismo e a velha ordem. Então a gente vai ter essas duas brigas. C. Foi consequência do triunfo da indústria sobre a manufatura e que provocou uma concorrência a nível mundial, levando ao choque das potências capitalistas imperialistas? Olha aí, já tem uma aí que até fica legal, mas a gente vai ver daqui a pouco. Foi produto de um momento histórico específico em que mudanças se processaram mais altamente e que fazem crer os historiadores que tratam a guerra como resultado do imperialismo? Olha, essa tá maravilhosa. Essa tá maravilhosa. Essa tá perfeita. Vamos lá ver a outra? Engendrou o nazifascismo, pois a burguesia europeia, tendo apoiado o comunismo russo, criou o terreno propício para o surgimento e a expansão do regime totalitário no final do século. Por acaso, a burguesia europeia apoiou os comunistas? Não apoiaram. Então, não tem nada a ver. Então, a resposta correta é a D. Por que não a C, professor Hudson? Por causa que triunfo da indústria sobre a manufatura que provocou a concorrência a nível mundial não era nível mundial, era nível europeu. Ok? Vamos lá. O imperialismo também foi uma das causas da guerra, mas segundo o texto, segundo o autor, havia outros motivos para a eclosão do conflito, ligados ao contexto histórico referente da ordem social e política que havia sido formada na Idade Moderna. A Grande Guerra seria a demonstração de decadência dos antigos regimes. Essa decadência desses regimes criados no comecinho do período moderno, que vai se fortalecer em todo o período moderno, mas que começa a ser questionada durante o período da contemporaneidade, principalmente após a Revolução Russa, a Revolução Francesa. Vamos entender as causas, as bases da Primeira Guerra Mundial. As causas da Primeira Guerra Mundial são extremamente complexas e envolvem uma série de acontecimentos não resolvidos que arrastavam desde o século XIX. Rivalidades econômicas, tensões nacionalistas, alianças militares. Dentre as principais são disputas imperialistas, ou seja, o imperialismo em busca de novos territórios. Mas também a gente pode falar de nacionalismo. Nosso país tem que governar muitos territórios. E a gente está falando de nacionalismo. Na Segunda Guerra Mundial vai ser outro nacionalismo, que você vai ter. A gente poderia muito bem falar que o nazismo e o fascismo só ocorreu por causa da Primeira Guerra Mundial. Se não fosse a Primeira Guerra Mundial, isso não teria acontecido. Alianças militares. Esses grupos queriam se juntar, Tríplice Aliança, Tríplice Entente, para tentar formalizar um país, formalizar um grupo de poder militar muito grande. E a própria corrida armamentista. Ok? Vamos lá entender mais esse conceitozinho. Beleza?
Gente, eu tô na 6, tô na metade, ok? Eu tô na metade. Eu acho que a gente poderia deixar as outra metade para a próxima aula. Eu coloquei esse meme bem aqui que eu postei um dia desse, a Bela Época. Bela Época é aquele momento da história da Europa onde, principalmente dentro da França, onde a cultura está no seu auge. É esse momento pacífico, tá tudo muito belo, tá todas as pessoas se vestem bem. É um momento de riqueza, de expansão do período capitalista, onde as pessoas estão tendo, principalmente a Europa está muito bem. A Europa está bem, está escravizando os outros, está explorando os outros, está maravilhosamente dentro da Europa, chamado Bela Época. O que vai romper com a Bela Época? A Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial vai destronar. Lembrando que a Bela Época ela acontece logo depois da Guerra Franco-Prussiana. Então a gente poderia muito bem falar que, por exemplo, o Império Austro-Húngaro, a Alemanha, estava com raiva, principalmente da França, que onde acontecia essa Bela Época, por causa da guerra da vitória na Guerra Franco-Prussiana, né? Isso é um dos motivos, mas existem motivos que começam lá na Revolução Francesa para frente, cara. Essa autoridade dos antigos regimes que ainda estavam se mantendo fortes até a Primeira Guerra Mundial. A gente tem que lembrar que após a Primeira Guerra Mundial, o que acontece? Esse rompimento, né, desses grandes impérios modernos, como o próprio Império Alemão, o Império Austro-Húngaro, os reis dentro da Itália, tudo isso vai começar a ser questionado depois da Primeira Guerra Mundial e essas monarquias absolutistas vão literalmente chegar a seu fim. Gente, são 19h56. A gente iria agora para perguntas de Brasil. Lembra? A gente está seguindo macro e micro. Tá bom? Alguma dúvida, gente? Alguma dúvida que vocês gostariam de ressaltar? Deixa eu só encerrar a gravação. Gente, muito obrigado você que estava nessa gravação. Esteja vendo no YouTube e qualquer coisa entre em contato comigo. Até a próxima aula.